Você acordou essa semana com um cansaço que não era do corpo. Era algo mais profundo. Algo que nem o café da manhã, nem uma boa noite de sono conseguiam resolver. E no silêncio da madrugada, você se viu olhando para o teto, repetindo as mesmas perguntas sem resposta. Por que ainda não mudou? Por que ainda estou aqui? Será que errei em algum momento? Se isso tocou em algo dentro de você agora mesmo, preciso que você fique até o final. Porque o que vou compartilhar com você hoje não é motivação barata. É uma verdade espiritual que vai reorganizar tudo o que você interpretou errado sobre essa temporada da sua vida. Esse peso que você carrega não é punição. Não é sinal de que você falhou. É o peso do fim. E esse fim foi decretado. Existe uma mentira que a oposição espiritual planta com maestria no coração de quem está prestes a virar de página. Ela espera justamente o momento em que você está mais esgotado, quando a guarda baixa pelo simples cansaço de lutar por tanto tempo. E nesse exato momento de silêncio, ela sussurra a mentira mais cruel que existe. Você errou. Você perdeu a janela. Aquela decisão sua atrasou tudo. Ela aponta o dedo para aquela vez em que você se calou. Quando escolheu não reagir. Quando caminhou para longe de uma discussão que poderia ter escalado. Quando você não respondeu à provocação, não se defendeu na hora, não brigou pelo que era seu. E ela te fez acreditar que aquilo foi fraqueza. Que aquele silêncio foi uma rendição que custou caro, que você abriu mão da sua vitória no momento em que mais precisava segurar. Mas eu preciso que você entenda o seguinte, e entenda com clareza, essa leitura é completamente invertida. O que a oposição te vendeu como derrota foi, na realidade, a sua maior jogada estratégica. Aquele silêncio não foi fraqueza, foi a sua assinatura. Aquela retirada não foi derrota. Foi a ação que ativou a autoridade celestial para encerrar esse capítulo legalmente em seu favor. Quando você escolheu não reagir na carne, você transferiu a batalha para um nível que a oposição não consegue alcançar. Você saiu do campo onde ela joga melhor, a confusão, a reação impulsiva, a guerra de palavras e egos. E entrou no território onde o divino opera com soberania absoluta. E ali, o jogo já estava ganho antes mesmo de começar. Vamos falar com honestidade sobre o que você viveu nessa temporada. Porque para entender a magnitude do que está terminando, você precisa enxergar o que estava realmente em jogo. Você conhece aquela sensação de quase lá? Esse ciclo agonizante em que você está sempre na beira, mas nunca atravessando? Você trabalha, ora, acredita, resiste, e na hora em que tudo deveria se concretizar, algo acontece. Uma interrupção, um imprevisto, uma notícia difícil, um silêncio que dura tempo demais. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. E você recomeça. De novo. E de novo. E de novo. Isso não foi acidente. Isso foi alvo.
A oposição espiritual identificou o padrão de perseverança da sua vida e desenvolveu uma estratégia específica para você. Não destruir de uma vez, mas desgastar continuamente. Porque ela sabe que você não desiste facilmente. Ela já tentou te derrubar com golpes diretos, relacionamentos destruídos, perdas financeiras, crises de saúde, traições, e você ficou de pé. Então, ela mudou a estratégia. Em vez de te derrubar, ela decidiu te exaurir. Em vez de um golpe, ela usou 1000 cutiladas. Em vez de apagar a chama de uma vez, ela ficou soprando vento frio o suficiente para fazer você duvidar se a chama ainda estava acesa. E o resultado disso chama um nome: cansaço profundo. Aquele que vem dos ossos, não do corpo. Aquele que faz você sorrir por fora enquanto por dentro você está literalmente no limite. Você chegou nesse limite, então você chegou exatamente onde precisava chegar para que essa virada acontecesse. Preciso te falar sobre um profeta, não sobre o profeta no monte, chamando fogo do céu diante de uma multidão em um dos momentos mais espetaculares da história. Quero te falar sobre o que veio depois. O que poucas pessoas estudam com atenção. Logo após a maior vitória da sua vida, esse profeta entra em colapso. Uma rainha má manda uma mensagem ameaçando matá-lo, e esse homem que acabou de ver um milagre, foge. Caminha 40 dias pelo deserto até se sentar debaixo de uma árvore e pedir para morrer. Já basta, Senhor, ele disse. Tira minha vida. Ele não estava sendo fraco. Ele estava esgotado com o esgotamento de quem deu tudo. Aquele colapso não era falta de fé. Era o peso acumulado de uma luta que não parava. Era o silêncio depois da vitória, que a oposição transformou em desolação. E o que o divino fez? Isso é o que eu preciso que você grave no coração. O céu não o repreendeu. Não mandou uma mensagem dizendo: você que é homem de fé, levanta e para de fraqueza. Não enviou uma palavra dura ou um sermão sobre perseverança. O divino enviou um anjo com pão assado nas brasas e água fresca. E a mensagem foi simples: levanta e come, porque o caminho é longo demais para ti. O divino encontrou a exaustão do profeta com ternura, com comida e descanso, com presença compassiva, não com cobrança. Por que isso importa para você hoje? Porque se você está esgotado nessa temporada, o céu não está te julgando por isso. O divino não está olhando para você com decepção. Ele está olhando com o mesmo olhar com que olhou para aquele profeta e está mandando o pão das brasas para você agora, nesse momento, através dessas palavras. O cansaço que você sente não é sinal de abandono. É o peso do caminho que você percorreu. E assim como aconteceu com ele, esse não é o fim da sua história. É a pausa necessária antes do próximo movimento, que no caso dele, foi o encontro com a voz mansa e delicada do divino na caverna. E depois, uma nova missão com força renovada. Mas eu preciso ir mais fundo, porque o que está terminando na sua vida não é apenas uma fase difícil. É um padrão de raiz que foi removido nessa temporada. A guerra real que você travou nunca foi contra as circunstâncias externas que você via. A batalha mais profunda e invisível acontecia dentro da arquitetura da sua identidade. Deixa eu explicar isso de uma forma prática. Quando a oposição espiritual quer dificultar o caminho de uma pessoa de propósito, ela raramente ataca primeiro as circunstâncias. Porque ela sabe que uma pessoa com identidade sólida pode reconstruir circunstâncias. Você perde um emprego, mas encontra outro. Você perde um relacionamento, mas reconstrói. Você perde uma oportunidade, mas cria outra. Circunstâncias podem ser reconstruídas por quem tem identidade intacta. Então, o alvo real é a identidade. E o ponto de entrada mais vulnerável da identidade é a sua teologia, a forma como você vê o divino. Se ela consegue distorcer a sua percepção do caráter divino, você mesmo, por conta própria, começa a se sabotar.
Você começa a devolver as bênçãos porque acha que não é digno. Você começa a fugir das oportunidades porque acha que tem uma dificuldade crônica. Você começa a acreditar que o divino age com decisão para os outros, mas hesita com a sua vida. Que as promessas têm prazo de validade e o seu já expirou. Quantas vezes essa voz te alcançou? O divino abençoa os outros, mas comigo é diferente. Todo mundo vai, mas eu fico preso. Já orei tanto e nada muda. Reconhece? Essa é a mentira mais sofisticada que existe, porque ela não nega a existência do divino. Ela apenas cria uma versão distorcida dele, que é poderoso para os outros, mas limitado para você. E se você acredita nisso no nível do subconsciente, você sabota cada tentativa de avanço antes mesmo de começar. A batalha dessa temporada foi justamente o desmonte dessa mentira. E ela foi desfeita não com um sermão motivacional, mas com a sua própria experiência de persistir mesmo sem ver, de crer mesmo sem sentir, de continuar mesmo sem entender. Cada dia em que você acordou exausto e ainda assim escolheu não desistir, foi uma pedra arrancada da base dessa mentira. E agora a estrutura inteira está desmoronando. O que você chama de cansaço é o barulho do colapso daquilo que tentou te aprisionar. Deixa eu te falar sobre o que está sendo selado agora. E quero que você entenda o peso espiritual dessa palavra. Selado. Existe uma diferença entre uma porta fechada e uma porta selada. Quando uma porta está apenas fechada, ela pode ser reaberta. Um arrombamento, uma chave certa, uma fraqueza momentânea, e o que estava do outro lado volta. Mas quando uma porta é selada, a substância que mantinha aquilo vivo do outro lado foi removida. Não é apenas que a entrada foi bloqueada, é que o que havia lá dentro não tem mais condição de existir. E isso é o que está acontecendo na sua vida agora. A porta do seu passado não está apenas fechada, está selada. E o que está sendo selado para fora inclui o espírito de confusão que embaralhava suas decisões, o padrão de autossabotagem que destruía suas conquistas antes que você pudesse celebrá-las, os relacionamentos tóxicos que drenavam sua energia e distorciam sua percepção de valor, o ciclo de quase lá que roubava sua alegria toda vez que a bênção estava na esquina. Os códigos de acesso da oposição foram desativados permanentemente, não temporariamente, permanentemente. Pense em uma fortaleza onde as senhas de acesso foram trocadas. A oposição chega com as chaves que usou durante anos, aquelas mesmas que funcionavam para abrir portas de medo, de vergonha, de dúvida, de rejeição, e descobre que nenhuma funciona mais. Porque a arquitetura foi alterada. Você não é mais o mesmo sistema que ela conseguia invadir. Isso não é metáfora motivacional. É a descrição espiritual do que acontece quando o divino sela uma temporada em favor do seu escolhido. Quando o ciclo se encerra, ele se encerra com validade eterna. O que foi tirado do campo de batalha não volta. O que foi desativado não reclica. Agora, eu quero te perguntar uma coisa diretamente. Você se lembra de uma situação recente em que você poderia ter reagido, poderia ter brigado, poderia ter se defendido e não fez? Talvez tenha sido em um relacionamento. Alguém disse algo injusto sobre você e você optou pelo silêncio. Talvez tenha sido no trabalho, quando você foi preterido ou ignorado e engoliu seco. Talvez tenha sido dentro da sua própria família, quando você escolheu não escalar uma discussão que poderia ter ido longe. Você ficou com a sensação de que perdeu, de que deveria ter falado, de que o silêncio foi uma fraqueza que vai custar caro. Quero te libertar dessa leitura agora mesmo. Aquele silêncio foi obediência espiritual, mesmo que você não tenha percebido na hora. Quando você não reagiu na carne, você ativou um princípio que está escrito na sabedoria mais antiga do mundo. Minha é a vingança, diz o Senhor.
Você entregou o caso para a jurisdição certa, e em jurisdição divina, o processo não demora mais do que precisa. As Escrituras descrevem um padrão específico que acontece com os escolhidos. Antes da virada mais significativa, há um período de silêncio aparente. Um jovem na prisão, um rei fugindo, um libertador no deserto 40 anos antes de cumprir seu chamado, o mestre em silêncio diante de seu acusador. Esses silêncios não eram ausência de ação divina, eram o som do trabalho acontecendo em uma dimensão que os olhos físicos não alcançam. O seu silêncio foi a sua assinatura no contrato espiritual, e o que foi contratado está prestes a ser entregue. Deixa eu falar com você sobre algo que talvez ninguém nunca tenha nomeado com clareza: a dor de ser um escolhido antes de ver a escolha se manifestar. No Brasil, a maioria das pessoas acima dos 35 anos carrega um peso específico. É o peso de uma geração que foi ensinada a trabalhar dobrado para provar que merece. Uma geração que cresceu ouvindo que não pode ter tudo, que as coisas são difíceis para quem é de onde você é, que você precisa se esforçar o triplo. Uma geração que aprendeu que descanso é luxo e que pedir ajuda é fraqueza. E quando essa pessoa encontra a espiritualidade, seja na fé evangélica, no catolicismo, na umbanda, no espiritismo, em qualquer tradição que reconhece uma dimensão além do visível, ela traz para dentro da espiritualidade essa mesma lógica do esforço dobrado. Ela começa a acreditar que precisa orar mais do que os outros para merecer, que precisa jejuar mais, servir mais, dar mais, se sacrificar mais. E quando o resultado não vem proporcionalmente ao esforço, ela assume que o problema é ela, que ela não foi suficiente, que errou em algum lugar. Você se reconhece nisso? Quero que você entenda que essa lógica de merecer pela performance não é espiritualidade. É condicionamento cultural que entrou vestido de religião. A graça não funciona na lógica do merecimento. A eleição divina não é resultado de suficiência humana. Você não foi escolhido porque foi bom o bastante. Você foi escolhido porque Deus escolheu você antes que você soubesse que era escolhível. E essa temporada de pressão não foi Deus te cobrando mais esforço, foi o processo de arrancar de você a crença falsa de que você precisa se justificar para receber o que já é seu por promessa. Agora preciso te falar sobre algo que acontece nessa transição e que quase ninguém está preparado para enfrentar: a tentação de voltar. Não voltar ao sofrimento de forma consciente e intencional. Voltar de forma sutil, quase imperceptível. Voltar porque o novo é desconhecido e o antigo, por mais doloroso que fosse, tinha uma certa familiaridade que o tornava confortável. Pensa comigo. Você passou anos, talvez décadas, operando em um modo específico de vida. Talvez o modo da escassez, sempre calculando cada centavo, sempre esperando que o chão cedesse, sempre com aquela tensão no peito de que as coisas poderiam piorar a qualquer momento. Ou o modo do alerta emocional constante, em relacionamentos onde você precisava monitorar o humor do outro para saber se estava seguro. Ou o modo da invisibilidade, se tornando menor, ocupando menos espaço, falando menos do que pensava para não incomodar, para não ser demais. Esses modos foram estratégias de sobrevivência que funcionaram em algum momento da sua vida. Eles te protegeram. Eles te mantiveram inteiro em ambientes que eram hostis à sua plenitude. Você não escolheu esses padrões por fraqueza. Você os desenvolveu por inteligência adaptativa. Mas o problema é que o ambiente mudou e os padrões não foram atualizados. É como usar um casaco de inverno em pleno verão nordestino, porque você se acostumou com o frio. O casaco fez sentido em algum momento. Hoje, ele só te sufoca. Quando o novo começa a se abrir na sua vida, quando as portas que estavam fechadas começam a se mover,
Quando as pessoas certas começam a aparecer, quando as oportunidades que você pediu em oração finalmente chegam, o padrão antigo vai tentar te puxar de volta, vai sussurrar: você não sabe lidar com isso. Isso é grande demais para você. Vai dar errado como sempre deu. Reconhece a voz? Ela não é sua. Ela é o eco de um sistema que estava instalado para te manter pequeno. E esse sistema está sendo desinstalado agora. A sua parte nesse processo é simples, mas exige coragem. Quando a bênção chegar, receba, sem culpa, sem a síndrome do impostor dizendo que você não merece, sem diminuir o que Deus aumentou. Receba com as duas mãos abertas e com a consciência de que isso não é sorte, é herança. Quero te falar sobre o poder do que vem depois da virada. Não apenas para você, mas para as pessoas ao redor de você. Existe um princípio espiritual que eu chamo de efeito do vaso restaurado. Quando um vaso é quebrado e remontado, as rachaduras não são apagadas. Elas são preenchidas com ouro. Isso é o que a arte japonesa do kintsugi ensina, que a história das fraturas não diminui o valor do objeto, ela o aumenta. O vaso remontado com ouro é mais valioso do que o vaso que nunca foi quebrado. Você é esse vaso. Cada fratura que você viveu nessa temporada, cada relacionamento que quebrou, cada sonho que pareceu morrer, cada momento em que você caiu e teve que decidir se levantava ou ficava no chão. Essas fraturas não são cicatrizes de vergonha. São os canais por onde o ouro da graça vai transbordar para a vida das pessoas que você ainda vai alcançar. Sabe por que os escolhidos passam por tanto? Não é punição e não é acaso. É porque o nível de autoridade que Deus quer colocar na sua mão exige uma profundidade de caráter que só se forma na pressão. Você não pode falar com autoridade sobre restauração sem ter sido restaurado. Você não pode ajudar alguém a sair de um poço sem saber como é a escuridão lá dentro. A sua história não é para ser escondida, é o seu maior patrimônio. E quando essa virada se completar e você estiver do outro lado, não apenas sobrevivido, mas transformado, as pessoas vão olhar para você e enxergar a prova viva de que é possível. Não a prova teórica de um livro, a prova encarnada de alguém que passou pelo fogo e saiu sem cheiro de fumaça. Isso é o que o inimigo mais temia que acontecesse com você. Não era apenas que você saísse do sofrimento. Era que você saísse com a história, com a voz, com a autoridade de quem viveu e pode falar. Era que você se tornasse evidência viva de que Deus cumpre o que promete. E agora isso está acontecendo. Quero te falar agora sobre o que vem depois dessa virada, porque seria desonesto da minha parte te trazer a boa notícia da conclusão sem te preparar para o que você vai sentir no início do novo capítulo. O primeiro estágio, depois de uma conclusão espiritual de grande magnitude, não é euforia, é desorientação. Quando você passa tanto tempo em modo de sobrevivência, seu sistema inteiro, emocional, espiritual, neurológico, foi calibrado para a luta. Seu sistema nervoso aprendeu que alerta constante é normal, que esperar o pior é sabedoria, que comemorar cedo é perigoso. E quando a luta termina, quando a pressão é removida de repente, o primeiro sentimento não é alívio imediato. É uma estranheza que às vezes parece vazia. Uma sensação de, espera, mas onde está o problema? Deve ter algo errado. Isso tem nome. É o sistema nervoso ainda em modo de combate depois que a batalha acabou. É o corpo que não recebeu o memorando de que a guerra terminou. Se você sentir isso nos próximos dias, uma paz estranha que parece suspeita, uma leveza que você não confia porque não é familiar, saiba que não é armadilha. É a sensação de peso saindo de onde esteve por tanto tempo. Dê permissão para si mesmo de não entender imediatamente. Dê permissão para o descanso sem culpa. Dê permissão para receber sem precisar sofrer primeiro.
Vou te falar sobre 3 sinais práticos de que essa virada está acontecendo na sua vida agora. O primeiro sinal é o cansaço súbito sem causa física aparente. Quando um ciclo espiritual de grande peso está sendo encerrado, o corpo registra isso como uma descarga. É como quando você segura um peso por tempo demais e finalmente o coloca no chão. Os braços tremem, não porque você ficou mais fraco, mas porque o esforço acumulado está sendo liberado. Esse cansaço profundo dos ossos que você sentiu nessa semana é o tremor dos braços depois de largar o peso que você carregou por tempo demais. O segundo sinal são os sonhos intensos ou perturbadores. Quando camadas espirituais profundas estão sendo removidas e reorganizadas, o sono se torna um campo de processamento intenso. Você acorda cansado de ter dormido, porque seu espírito estava trabalhando enquanto seu corpo descansava. Você tem sonhos que parecem reais demais, ou acorda com sensações que não consegue explicar. Isso não é distúrbio, é reorganização. O terceiro sinal é a revisão involuntária do passado. Memórias antigas voltam sem motivo aparente. Situações que você já tinha superado voltam à mente. Você se pega pensando em pessoas que saíram da sua vida, em decisões antigas, em caminhos não tomados. Isso não é saudade ou arrependimento. É o processamento final de capítulos que estão sendo arquivados. A mente revisita antes de fechar. Deixe o processo acontecer sem resistência. Se você identificou um ou mais desses sinais na sua vida nessa semana, você está exatamente no ponto de virada. Não um passo antes, não um passo depois. Agora, quero trazer uma última verdade antes de encerrar, e ela pode ser a mais importante de tudo que você ouviu hoje. O que Deus está selando na sua vida não é apenas o sofrimento passado. Ele está selando a versão de você que acreditava que merecia sofrer. Esse é o aspecto mais profundo e mais transformador de uma virada espiritual real. Não é apenas a mudança de circunstâncias externas, é a morte da identidade que foi construída dentro da dor. Pense nisso por um momento. Durante anos, você foi definido em algum nível pela sua luta. Você se tornou bom em resistir, bom em sobreviver, bom em encontrar força no limite. E essas são capacidades reais e valiosas. Mas existe um risco silencioso nisso. Você pode, sem perceber, começar a precisar da luta para se sentir vivo. Pode começar a se identificar mais com o guerreiro do que com o herdeiro. Pode inconscientemente sabotar a paz, porque a paz parece estranha, enquanto a guerra parece familiar. Isso não é fraqueza. É o que acontece com qualquer ser humano que passou por pressão sustentada por tempo demais. A neurociência chama de adaptação ao trauma. A espiritualidade chama de identidade de orfandade. O que Deus está fazendo agora é mais do que resolver seus problemas. Ele está te devolvendo a identidade que precede qualquer luta. A identidade de filho, de herdeiro, de alguém que não precisa provar nada para ser amado, não precisa sofrer para merecer, não precisa entender para confiar. E nessa identidade, você recebe de um lugar diferente. Você toma decisões de um lugar diferente. Você se relaciona de um lugar diferente. Você existe de um lugar diferente. Antes de eu encerrar, preciso falar diretamente com quem está nesse momento específico. Você que chegou no limite da sua fé. Você que orou, esperou, acreditou e ainda não viu a resposta. Você que está a um passo de desistir, não de Deus, mas da esperança de que algo vai mudar de verdade na sua vida. Eu preciso que você ouça isso com toda a atenção do seu coração. O fato de você ainda estar aqui, ainda buscando, ainda abrindo um conteúdo como esse, ainda fazendo perguntas, isso não é sinal de fé fraca. É a prova viva de que você não jogou a toalha. E uma pessoa que não desistiu não é candidata ao abandono. É candidata à virada.
As Escrituras não prometem que os escolhidos não passam por dor. Prometem que o sofrimento deles tem data marcada para acabar. Prometem que o inimigo usou para tentar destruir será transformado no material principal da sua reconstrução. Prometem que a noite, por mais longa e escura que pareça, tem um fim. E quando termina, não deixa margem para dúvida. É o amanhecer. O seu amanhecer não está lá no horizonte, num futuro distante. Ele está na próxima curva do caminho, na próxima virada deste momento. Não porque você foi bom o suficiente, não porque você recitou as orações perfeitas, não porque você descobriu a fórmula espiritual secreta, mas porque Deus disse sim. E o sim de Deus não vence, não perde a validade. Aquela angústia que você sente hoje no peito não é o início de uma nova guerra. É o estiramento final do elástico espiritual que foi tensionado ao máximo e está prestes a estourar para nunca mais voltar ao que era. Você chegou no fim. E esse fim foi decretado pelo mesmo Deus que chamou Lázaro pelo nome depois de 4 dias. Pelo mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e esperou até a última hora possível para fazer o caminho seco aparecer. Pelo mesmo Deus que acordou no barco durante a tempestade no Mar da Galileia e falou uma única ordem para que os ventos e as ondas se acalmassem. Esse Deus não fica em dúvida sobre a sua vida. Ele age com a mesma determinação, a mesma autoridade, o mesmo amor de pai que ele tem por qualquer um dos seus. E nesta semana, ele decretou sobre você: é o fim, nunca mais. Está selado. Se esse tocou em algo real e profundo dentro de você, eu preciso que você faça uma coisa agora. Deixe um comentário aqui embaixo com a palavra selado. Não é ritual, não é simpatia. É você declarando em voz alta para você. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.